Então, irmãos, vamos lá. Efésios 5, do 1 ao 20, nós temos um caminho aí a percorrer. Como o Gustavo bem falou, a partir do capítulo 4 de Efésios, nós entramos em algumas questões bem práticas que Paulo traz para aquela igreja. O pastor Gustavo trouxe para nós questões práticas do homem revestido do Espírito, do homem que se tira a capa do velho homem, o homem que anda conforme o Senhor Jesus Cristo. E agora, no capítulo 5, do 1 ao 20, nós vamos falar de três passos para uma vida transformada. Bom, mas eu quero começar afirmando uma verdade sobre o cristianismo. O cristianismo, meus irmãos, não é uma prisão de regras, mas é uma vida transformada por Jesus. Essa é uma verdade. E é importante você ouvir isso logo no início dessa pregação, para que durante a mensagem você possa pensar que seguir Jesus não é viver uma lista de pode ou não pode, mas o Evangelho, a mensagem de Jesus, não é sobre correntes que aprisionam, mas é sobre liberdade. Não se trata simplesmente de evitar algo porque é proibido algo. A vida cristã, ele vai além disso. É sobre convicções internas que nascem de um coração que é transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu não faço uma ação, eu não tenho uma atitude, porque alguém me proibiu, mas eu não faço, ou eu não tenho uma atitude, porque Cristo está em mim, e eu não desejo fazer. Essa é a liberdade do homem revestido pelo Espírito, como o pastor Gustavo falou na mensagem passada, de domingo passado. Para o cristão que é guiado por Jesus, pelo Espírito de Deus, suas escolhas não são regras, mas são convicções internas, moldadas pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Se alguém está aqui e diz, eu sou cristão, e pensa no Evangelho como regras de pode ou não pode, devo dizer, meu irmão, que você está tendo uma ideia ou uma percepção errada do Evangelho, porque o Evangelho é uma vida moldada em Cristo, não é sobre regras, é sobre dependência, é sobre renúncia, é sobre entregar a vida para Jesus. O que está por trás de nossas ações e atitudes é sempre aquilo que nós cremos. Então, se nós estamos em Cristo, andemos como quem é de Cristo. Olha só, a palavra andar em Efésios, ela é bem comum. Por exemplo, em Efésios 4:1 diz, andai do modo digno da vocação. Efésios 4:17 diz, não andeis como gentios. Efésios 5:2, andai em amor. Aqui já está dentro da nossa mensagem. Efésios 5:8, andai como filhos da luz. E Efésios 5:15, andai com sabedoria. Essas são as três formas de andar, que moldam a nossa vida. E só um detalhe com relação a esse negócio de andar aqui. Andar aqui é um estilo de vida contínuo e progressivo. Andar é uma caminhada, não é... Imagina você andando na sua vida cristã. Isso não é andar. A não ser que você tenha alguma dificuldade para andar. Andar é algo progressivo. É algo que continua rumo ao alvo, rumo ao Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós somos chamados a ter em nossa vida cristã. Cada escolha, cada decisão, cada atitude diária
é parte desta caminhada constante, um caminhar que revela a nossa identidade em Cristo. Nós vamos ver agora essas 3 maneiras que Paulo nos apresenta de como nós devemos andar. E o primeiro ponto dessa mensagem é andar em amor. Nós vamos usar os versículos de 1 a 7 do capítulo 5. Vamos lá para esse primeiro passo da vida cristã prática, andar em amor. Paulo começa esse trecho com uma ordem clara. Olha aí na tua Bíblia o versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. A palavra imitadores vem do grego aqui mimetes, que significa mímica. Assim como a criança, ela observa seu pai e ela começa a praticar os mesmos gestos do seu pai, nós somos chamados a olhar para o nosso Senhor, nosso Deus, para o caráter de Deus e imitar a Deus. Agora tem um detalhe interessante. Perceba no texto que nós não imitamos a Deus por medo. Eu estou com medo que Deus vai me jogar no inferno, então eu vou imitar Ele. Nem também não imitamos por imposição de Deus. Você vai ter que me imitar. Nós imitamos como, olha o texto, filhos amados. Não é por medo. Não é por uma imposição, é porque nós somos filhos amados do nosso Pai, e nós olhamos para o nosso Pai e nós o imitamos. Nós não obedecemos a Deus para sermos aceitos por Deus, nós obedecemos a Deus porque nós já somos aceitos por Deus. Exemplo, eu vou deixar a pornografia ou qualquer outro pecado, porque é proibido no cristianismo. Eu vou deixar a pornografia ou qualquer outro pecado, porque eu sou filho amado do Pai, porque eu estou em Cristo, e isso já não faz parte da minha vida. A santidade não nasce da regra, nasce da nossa identidade com o nosso Senhor Jesus. Quando eu entendo quem eu sou em Cristo, naturalmente, eu começo a rejeitar tudo que não combina com essa nova vida em Cristo. Aí ele vai dizer assim: andem em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós. E aqui, ele estabelece um padrão para nós, como filhos amados. E ele estabelece um padrão não em qualquer amor, não no amor que esse mundo oferece, que é um amor egoísta, que é um amor de prazer momentâneo, que é um amor de interesse pessoal. Ele estabelece a base para andarmos em amor, o amor de Cristo, um amor puro, sacrificial, fiel e comprometido. Um amor que se entrega. Um amor que obedece ao Pai. Um amor que é base aos 2 primeiros mandamentos que nós temos: amar a Deus e amar ao próximo. É esse amor que nós, como filhos amados, devemos seguir. Agora, irmãos, olha algo interessante. Quando estamos lendo esses versos, versículo 1, versículo 2, a gente vai ler o versículo 3. E olha o que diz o versículo 3. Dá uma olhada aí na tua Bíblia. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de impureza, nem de cobiça, porque estas coisas não convêm aos santos. Veja bem,
Ele está falando do amor de Deus sacrificial que se entregou por nós, mas logo no 3, ele entra com essa exortação para nós. Eu creio que Paulo está fazendo uma comparação do amor perfeito com que nós devemos andar, com um amor que esse mundo oferece. Um amor que é distorcido. Paulo está atacando de frente a forma como o mundo define o amor ou a liberdade. Em contrapartida, em oposição ao amor que Jesus nos oferece. E ele mostra esse amor do mundo. Primeiro, ele fala de imoralidade sexual. A palavra no grego é porneia, que é justamente pornografia, a raiz para pornografia. E aqui abrange toda a prática sexual fora do padrão de Deus. Pastor, mas qual é o padrão de Deus para a prática sexual, para o sexo? É a aliança do casamento. O que isso tem a dizer para nós? Que qualquer coisa envolvida com prática sexual fora do casamento é imoralidade sexual. Qualquer coisa. Então, nós olhamos para o mundo e o que o mundo ele chama de liberdade, ou mesmo de amor, paixões sexuais, com o slogan, aproveite a sua vida, se entregue às suas paixões, experimente antes de casar. Deus olha para isso e chama isso de imoralidade sexual. O mundo diz, se há desejo, se há consentimento, está tudo bem. Aí Deus diz, isso é pecado, porque distorce o amor verdadeiro, fere a santidade do corpo e a santidade do casamento. E aqui, meus irmãos, vai um alerta. Não pense que esse texto é apenas para infidelidade conjugal. Você que está aqui me ouvindo, se você consome pornografia, por exemplo, isso aqui é para você. Se você olha pornografia, Deus está lhe chamando de imoral. Se você é casado e você tem pensamentos sexuais fora do seu casamento, Deus está te chamando de imoral. Se você namora, não é casado e fica se abrasando, se prostituindo, Deus está te chamando de imoral. Imoralidade é pecado. A outra palavra é a palavra impureza. O grego é akatasiar, que significa sujeira acumulada no coração. Não aparece apenas nos atos visíveis, mas também nos pensamentos escondidos, nos desejos secretos, nas intenções do coração pecaminoso. Naquilo que é pecaminoso e vai sendo guardado no teu coração. E é interessante falar sobre isso, porque nós vivemos em um mundo hoje, onde nós estamos rodeados de impureza, que são depositados em nossos corações. Ao ponto de até nós acharmos normal. Olha a qualidade das músicas que nós temos. A música deste mundo. Quanta impureza, quanta imoralidade é cantado por aí e dizemos, nossa, que música bonita. Quando está exaltando a traição, o adultério, a bebida, coisas que Deus abomina. Quantas séries estão sendo jogadas, assistidas, quantas piadas nós rimos com esta conotação de impureza que vai manchando, que vai sujando o nosso coração. Nessa nossa sociedade, parece que tudo está cheio de sensualidade, de malícia, de duplo sentido. Aí Paulo vai dizer assim, isso não convém aos santos. Isso não convém àqueles que foram separados por Deus. Quem foi separado por Deus não pode achar normal aquilo que Deus chama de impuro. Talvez você pergunte assim, pastor,
Então o que eu posso ouvir, assistir, ou o que eu posso ler? Eu vou dizer, olha, eu poderia até falar sobre algumas coisas para você, e poderia citar alguns exemplos aqui. Mas eu não conseguirei ser fiscal da vida de ninguém e olhar o que você anda vendo, o que você anda fazendo, o que você anda assistindo. Cabe a cada um que está em Cristo, o amado do Pai, buscar na palavra de Deus e orar por discernimento para estar sensível à voz do Espírito Santo, para não ser contaminado por esta impureza. Porque é esse Espírito Santo dentro de nós que vai dizer, que vai nos alertar, que vai testificar da verdade, e vai dizer, isso não convém, isso não glorifica a Deus, isso não é para você. E quando o Espírito fala, como filhos amados, devemos obedecer. Talvez ele diga, não cante, não leia, não assista, não se envolva. Ah, pastor, mas é tão legal isso. É tão interessante essa música. Olha a melodia dela. Olha, essa série é tão legal. Isso é tão gostoso. Todo mundo faz. O inferno estará cheio de pessoas que escolheram o que era legal, que seguiu o curso do mundo, todo mundo faz, e que ignoraram a voz de Deus. O que parece agradável hoje, pode estar te afastando de Deus e de Cristo eternamente. Então pare e pense, que tipos de impureza você tem sustentado na tua vida, que você tem desejo de assistir, de compartilhar, de ver. Paulo, ele vai dizer, quem é santo, não vive pelo que o mundo aprova. Não convém aos santos, mas por aquilo que o Espírito aprova. Alguém pode dizer assim, pastor, o senhor disse que o cristianismo não é uma série de proibições, mas o senhor falou muito de não aí. Foi cheio de não aí do Espírito Santo. É verdade. Mas entenda uma coisa. Se o teu coração não foi moldado por Cristo, esses não serão apenas regras para você, e talvez você cumpra ou não cumpra. Mas, quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, que somos amados do Pai, que somos revestidos pelo Espírito, tudo muda. Porque quando o Espírito diz para nós, não, nós mesmos, e talvez até com coração alegre, vamos dizer, isso não pertence a mim, isso não convém a mim. Eu digo não, não por obrigação, mas pelo meu desejo de agradar aquele que se entregou e morreu por mim. Eu digo não ao pecado, porque eu estou em Cristo, e isso faz toda a diferença. Perceba mais uma vez, não é regra. Se você está em Cristo, dizer não para as coisas deste mundo, para a impureza, não vai ser algo de sacrifício, mas vai ser algo agradável, porque você quer agradar aquele que se entregou e morreu por você. Terceiro exemplo que Paulo dá é a cobiça, o amor próprio, é o desejo de ter mais, é o amor pelo prazer, pelo dinheiro, pelo poder. Veja, irmãos, esse mundo, ele elogia muito a cobiça ou a ganância. Por exemplo, quando alguém passa por cima dos outros na sua carreira, muitos dizem, esse é esperto. Quando alguém fica obcecado em enriquecer, as pessoas olham e dizem, esse é focado, ele é determinado. Quando alguém busca seus prazeres ao limite, muitos dizem, esse é um espírito livre, desapegado, sabe viver a vida. Quando alguém coloca todo o seu coração no trabalho, nos estudos, nos próprios projetos, esquecendo da sua família e de Deus, muitos dizem, esse está correndo apenas atrás dos seus sonhos. A cobiça, muitas vezes, é maquiada por virtude,
mas diante de Deus continua sendo idolatria. Porque a idolatria é tudo aquilo que você coloca em sua vida no lugar de Deus, é tudo aquilo que você ama muito mais do que Deus. E Paulo vai dizer, isso não convém aos santos. O que o mundo chama de liberdade, Deus vai chamar de escravidão. O que o mundo chama de sucesso, Deus vai chamar de idolatria. Paulo, ele continua falando no versículo 4, mas aqui no versículo 4, ele não apenas fala do que está dentro do coração, mas ele vai falar aquilo que sai da boca. Olha no versículo 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracinhas imorais, mas ao invés disso, ação de graça. Vamos lá. Obscenidade é o linguajar sujo, palavras grosseiras, indecentes, com conotação sexual. É o tipo de fala que banaliza aquilo que Deus trata com santidade. Não saia da tua boca obscenidade. Conversas tolas, conversas que zombam daquilo que é santo. Quantas conversas você já teve com amigos do trabalho que, por exemplo, ridiculariza ou diminui a santidade do casamento, da fidelidade, do marido amar sua mulher como Cristo amou a igreja, ou como, por exemplo, da mulher ser submissa ao seu marido. Quantas vezes nos colocamos essas conversas tolas, diminuindo aquilo que Deus colocou como para nós obedecermos? Quantas palavras fúteis nós alimentamos em nosso coração que são pecados, falas que não edificam? Quantas vezes você está entre amigos que você só fala sobre pornografia, fala só sobre namoro, fala só sobre mulheres, fala só sobre homens, alimentando a impureza, conversas tolas e gracinhas imorais. Aqui Paulo está falando de piadas, comentários obscenos que vêm com um tom de brincadeira, malicioso, duplo sentido, e nós... A questão aqui dessas três palavras é que nós, como os cristãos, nós somos diferentes, porque o nosso coração é transformado das pessoas deste mundo, e não devemos nos encaixar nas coisas impuras desse mundo, porque nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos ao reino de Deus, e o nosso linguajar precisa ser daqueles que estão em Cristo. O mundo pode tratar o palavrão, a piada, como algo normal, mas nós, como cristãos, devemos pensar sobre as palavras que saem da nossa boca, palavras de bênção e não de maldição. A Bíblia diz, isso não convém aos santos. Esse tipo de palavreado não combina com quem foi separado para Deus. O cristão não deve se envergonhar de ser diferente, pelo contrário, devemos nos alegrar de ter a boca limpa e de ter um coração cheio de gratidão diante de Deus. Olha só, o que diz o 5 e o 6, essa é a exortação. Eu quero que tu olhe. Não fica olhando aqui para mim não. Olha para o texto, ou se estiver aqui, olha para cá. Lê esse texto. Porque vocês podem estar certos disto. Nem imoral, nem impuro, nem gananciosos, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Aqui Paulo não está trazendo um conselho, irmãos. Ele está trazendo um alerta. Vocês podem estar certos disto. Ou seja, não tenha nenhuma dúvida sobre isso. Não se engane.
O imoral, aquele que vive entregando o seu corpo às paixões desordenadas. O impuro, cuja sua mente e coração está dominado pela sujeira, pelo pecado. O egoísta, o ganancioso, aquele que nunca está satisfeito e quer sempre mais prazer, mais dinheiro, mais poder. Quem vive assim, olha a exortação, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui não se trata de perder uma bênção aqui ou perder uma bênção ali, mas aqui está falando da vida eterna. Não ter herança no reino de Deus é não ter a vida eterna. Então pensa bem, o pecado que o mundo normaliza e que talvez você normalize, é o mesmo pecado que vai trazer o juízo de Deus. Não é o pastor que está falando, é a própria palavra de Deus que está trazendo para nós. Paulo conclui, portanto, versículo 7, não participem com eles. Veja bem, não basta apenas não praticar, não se associe, não aplauda, não tolere, não se coloque na roda dos escarnecedores. Então, meus irmãos, preste atenção numa coisa. O que nós estamos vendo aqui, que ser santo não é ser radical demais. Eu lembro que na minha época de juventude, há alguns poucos anos atrás, tinha esse slogan, né? Que ser cristão é ser radical. Ser santo não é ser radical demais. Ser santo é apenas ser coerente com quem nós somos em Cristo. Ser santo é ser coerente com quem nós cremos, com a nossa fé, com o evangelho que professamos em nossa boca. Não se trata de tropeçar e se arrepender, como todos nós fazemos, porque nós somos fracos. Nós tropeçamos, nós caímos, nós pecamos, mas nós nos arrependemos. Aqui Paulo está falando de quem vive nesse caminho, de quem faz do pecado seu estilo de vida, de quem se entrega à imoralidade, à impureza, à cobiça, sem arrependimento. Então, olha para você, olha para a tua vida, olha por onde você tem andado. Você está no amor de Cristo, ou você está no amor distorcido deste mundo? Paulo diz, não se engane. Quem vive na prática do pecado está fora do reino de Deus. Porque o mesmo Deus que salva no Senhor Jesus Cristo, é o mesmo Deus que julgará o pecado e que condenará os pecadores ao fogo eterno. Pensa sobre isso. Segundo ponto, andar na luz. Agora a gente vai ser um pouco mais rápido. Os versículos de 8 a 14. Paulo, ele termina a sessão anterior, no versículo 7, dizendo, portanto, não participem com eles dessas coisas que nós estamos falando aqui. E a pergunta que surge é, por que eu não devo participar dessas coisas? Por que eu não devo me envolver com a imoralidade, com a impureza, com a ganância, com as palavras indecentes? A resposta no versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Perceba, Paulo não está impondo uma regra aqui. Ele está apontando para a nossa identidade transformada. Antes, nós éramos trevas. Não apenas nós estávamos nas trevas. A palavra diz que nós éramos trevas, afastados de Deus, cegos espiritualmente, vivendo segundo a velha natureza, o homem carnal. Mas agora em Cristo, fomos unidos à luz verdadeira. Olha a palavra que Paulo usa, mas agora são luz do Senhor. Mas agora você, que foi retirado das trevas para a maravilhosa luz, você que estava morto e Deus te deu vida, agora você é luz do Senhor.
Essa é a tua identidade. Se essa é a nossa identidade, nós precisamos viver como filhos da luz. Deixar que a nossa identidade possa brilhar por meio do nosso testemunho. Se o mundo se esconde nas sombras da impureza, da cobiça, da imoralidade, porque não conhece a Deus, o cristão, a luz do Senhor, que vive na luz, anda na claridade, versículo 9, da bondade, da justiça e da verdade. É esse caminho que nós devemos trilhar, meus irmãos. Paulo não está chamando a nós, cristãos, apenas para nos afastarmos do pecado, mas ele está nos chamando a viver uma vida coerente com quem agora nós somos em Cristo Jesus, luz do Senhor. Ser luz é andar com atenção, avaliando constantemente o que agrada ao Senhor. Olha o versículo 10. Aprendam a discernir o que é agradável no Senhor. Viver na luz exige discernimento. Não se trata, mais uma vez, de perguntar, isso é permitido ou isso é proibido? Mas, se perguntar, isso agrada ao Senhor? Isso que eu faço, isso que eu vejo, isso que eu estou pensando, a minha atitude agrada ao Senhor? Porque quem foi iluminado por Cristo não vive guiado por um manual de regras, se pode ou se não pode. Em vez disso, vive guiado por convicções internas moldadas pela palavra e pelo Espírito. Portanto, a ordem é clara, versículo 11, versículo 13. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto é vergonhoso até de mencionar, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. O pecado sempre tenta esconder, é praticado nas sombras. O pecado é praticado na tela, nas mensagens apagadas no celular, nos sites apagados do computador. O pecado vive nas sombras das conversas escondidas, dos pensamentos ocultos que ninguém pode saber. Mas a luz de Cristo, quando ela chega, ela expõe. E só o que é exposto pela luz pode ser curado e pode ser transformado. E aqui eu faço um chamado para você. Permita que a luz de Cristo possa brilhar na tua vida, para aquilo que é vergonhoso que está na tua vida hoje, possa ser confrontado, confessado, exposto pela luz e perdoado. Não saia daqui hoje carregando ainda os pecados ocultos que você carrega. Não vá para casa ainda pensando nos pecados escondidos que estão na sua mente, em suas ações. Mas permita que a luz de Cristo possa expor, tornando visível, para que haja cura, para que haja transformação. Olha o versículo 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Isso aqui não é sugestão. Isso aqui é um grito espiritual de Paulo para nós, dizendo para ti, dizendo para mim, dizendo para a igreja, desperta, pare de viver como se estivesse adormecido. Levante da tua letalidade espiritual, saia da tua indiferença cristã, abandone a tua apatia com relação ao Evangelho, abandone os teus pecados, volte a viver como alguém que foi alcançado pela luz de Cristo. Acorda, desperta, você não pertence às trevas.
Então, por que você está dormindo em sua vida espiritual? Cristo quer resplandecer em você, reacender o fogo que foi apagado, restaurar a alegria da salvação perdida, trazer você novamente à vida do Evangelho, de estar em Cristo. O chamado aqui é não aceitar uma fé morta, não aceitar viver espiritualmente anestesiado. Hoje, o chamado é para que você possa abrir seus olhos, deixar a luz de Cristo resplandecer sobre você. Talvez você esteja aqui hoje, mas espiritualmente você esteja adormecido. Talvez você venha para a igreja, mas o teu coração vem frio, pesado, cansado. Você apenas suporta vir para a igreja. Talvez você cante, mas a boca canta mais alto do que a tua alma, porque a tua alma pode estar adormecida. Você ora, mas talvez as suas orações viraram apenas repetições, e que muitas vezes você nem sabe o que você está orando, está apenas repetindo a oração do dia anterior. Talvez você fale com Deus, mas já não arde dentro de você aquele amor que ardia quando você disse: eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. O grito é: acorda, desperta você que dorme, que Cristo resplandecerá sobre você. Cristo vai brilhar novamente sobre você. E para concluir, andar em sabedoria. Peço só 5 minutos dos irmãos. Versículos do 15 ao 20, eu gostaria de ler todo esse versículo. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando do coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai de todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele termina toda essa sessão aqui, mostrando como devemos andar, em sabedoria, e ele diz: devemos ser intencionais, não dá para apenas deixar a vida te levar. O cristão sábio, ele não anda distraído, ele não anda segundo os seus impulsos, mas ele observa cada passo, cada oportunidade, cada maneira de agradar a Deus, em tudo que faz. Por quê? Porque os dias são maus, o tempo passa rápido. Quantas oportunidades você deixou fugir, porque você estava ocupado demais com as coisas deste mundo? Quantas bênçãos você perdeu, porque você estava tão embebecido com o teu pecado? Quantas conversas você deixou de ter, quantas pessoas deixou de falar do Evangelho, porque você estava perdido em suas próprias paixões e desejos egoístas? Quantas atitudes deixamos de ter, de adoração a Deus, porque estávamos apenas olhando para nós mesmos? Andar em sabedoria significa deixar de lado a nossa vontade e buscar a vontade do Senhor. O sábio, ele não pergunta o que eu quero, o sábio pergunta: o que tu queres, Senhor? O que tu queres de mim, Senhor? E no versículo 18, Paulo diz: não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito.
Enquanto o mundo tenta se preencher, se encher de prazeres, de vício, de distração, o cristão é chamado a ser cheio do Espírito. E ser cheio aqui do Espírito é um estilo de vida, é permitir que o Espírito governe a nossa vida, as nossas ações todos os dias. E o resultado disso, nós vamos falar entre nós com salmos, cânticos, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é ser cheio do Espírito. Então aqui ainda há o chamado: desperta tu que dormes, ande no amor de Cristo, ande na luz, porque vocês são filhos da luz, e ande na sabedoria, porque esses dias são maus, e busque a vontade do Senhor. Que o Espírito fale esta palavra ao teu coração. Vamos orar. Senhor, obrigado, ó Pai, pela tua palavra aqui exposta. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede, ó Pai, de expor esta palavra. E Tu conheces, ó Pai, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, ó Deus. E eu peço que Teu Espírito, ó Deus, fale da Tua verdade, ó Deus, com cada pessoa, inclusive a mim mesmo, ó Deus. Que possamos entender que somos chamados a imitar ao nosso Deus, porque somos filhos amados, a viver no amor de Jesus Cristo, negando o amor deste mundo, um amor distorcido, um amor falso, um amor, ó Pai amado, que enaltece o pecado, ó Deus. Que possamos olhar para nós, para o nosso estilo de vida, e saber que estamos em Cristo, portanto somos transformados. Que a Tua luz resplandeça sobre nós, ó Pai, afinal somos filhos da luz. E se aqui tem irmãos que estão, ó Pai amado, em um estado de letargia espiritual, se estão mornos, que estão com a sua fé parada, a sua vida cristã, Senhor Deus, está estagnada. Agora eu peço, Espírito Santo de Deus, desperta esse que dorme, acende a chama do amor a Ti, ó Pai. Que possa, Senhor Deus amado, andar com sabedoria e cantar salmos, louvores ao Senhor, ó Pai, com grande alegria, ó Deus, com grande prazer, Senhor. Afinal, ó Deus, quem nós éramos? Nós éramos trevas, estávamos mortos sem Deus, mas o Senhor olhou para nós, o Senhor nos chamou, o Senhor nos colocou no reino do Filho amado. O Senhor nos chama de filhos. O Senhor, ó Pai amado, diz que somos luz do Senhor. O Senhor nos permite andarmos, ó Pai amado, conforme a Tua vontade. E obrigado por isso, ó Pai. Aqueles que precisam de salvação hoje à noite, ó Deus, que Teu Espírito Santo possa trazer da Tua salvação, ó Pai. Confronta o pecado agora. Que a Tua graça alcance, ó Deus amado, os corações, ó Pai amado, pecadores. Para que hoje e agora, pela atuação do Espírito, sejam confrontados, ó Pai amado, com a verdade do pecado, com a justiça e com o juízo. E que haja salvação agora, Pai amado. Aqueles, ó Deus amado, que estavam afastados, que agora, Senhor, pela atuação do Teu Espírito, possam se arrepender dos seus pecados e possam voltar ao primeiro amor, Senhor Deus. Aqueles, ó Deus, que estão dormentes na vida espiritual, que resplandeça a luz de Cristo sobre estes, para que haja, Senhor Deus amado, alegria na Tua presença, Senhor. No mais, Senhor, trabalha a Tua palavra no coração de cada um de nós, conforme a Tua vontade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.